Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito bom ter vocês aqui conosco no canal Projeto Online com Deus. Olha só, dá aquele like legal aqui no estudo da nossa lição. Vem participar com a gente, comenta, mas principalmente compartilha nas tuas redes sociais, compartilha com os teus amigos. Olha só, essa semana nós estamos estudando, nesse trimestre, a lição Adoração. E nessa semana o tema é Manhã e Tarde. E hoje, terça-feira, o subtítulo Sacrifício Diário. Ana. Vamos lá? O que aconteceu com Israel durante o longo período de espera entre o recebimento das instruções para o santuário e a sua construção? Olha aí, Ana, esse período compreende ali o tempo em que Israel não teve rei, né? O tempo dos juízes. Sim. Deus queria que seu povo seguisse esse plano da teocracia, né? Que Deus fosse o principal legislador, governador do povo, através dos sacerdotes, dos levitas e tudo mais. Mas o que a gente vê ali no livro de Juízes são coisas bem complicadas. Por exemplo, tem uma parte do livro que diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia as coisas do jeito que queria. E aí, o que aconteceu? O povo se afastou por inúmeras vezes, né? E principalmente esse afastamento era de ordem espiritual. Eles começavam a seguir outros deuses, a adorar deuses pagãos. Eles se esqueciam de fazer os sacrifícios e as ordenanças deixadas por Moisés, né? E isso acarretava em quê? Na escravidão. Na escravidão literal. Porque aí eles eram subjugados por outros povos da região, sim, acabavam ali sofrendo, pagando tributos muito altos e acabavam mesmo sendo escravizados. Daí Deus levantava um rei, um líder, um juiz, esse juiz ia lá, lutava, libertava, aí durante um período as coisas ficavam legais, né? Depois voltava. Depois o povo esquecia tudo de novo e foi uma situação muito complicada, viu? Com a construção do templo, criou-se ali a materialização da adoração, né? O templo se tornou o espaço adequado para a adoração, o símbolo da adoração, e as pessoas eram atraídas para aquele lugar. Quando elas olhavam o templo, elas se lembravam do Deus a quem elas serviam. Então elas iam buscar, né? Então ali, na verdade, o altar serviu como algo assim para eles buscar a Deus. Meio que um caminho, né? Sim. Um caminho para eles buscarem a Deus. E aí constantemente eles buscavam, né? Se perdiam, mas estavam constantemente fazendo a busca, né? Através do altar e dos sacrifícios. O que a gente percebe, né? É que como não existia um lugar apropriado, né? As pessoas perdiam o foco. Quando Salomão faz a construção do templo, né? Agora as pessoas tinham um foco materializado. Sim. E a gente sabe, nós somos seres humanos, a gente se perde facilmente, né? Somos certeza. Ovelhas. Se não tiver um pastor ali, a gente se perde facilmente. Bastam umas luzes coloridas. Exatamente. Fica preso em algum lugar. O templo, ele trouxe isso para o povo, uma centralização da adoração. Isso foi muito importante. Perfeito. Eu vou ler aqui então um texto, pessoal de casa, Êxodo 29, 38 e 39, que diz assim: Eis o que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar, a cada dia 2 cordeiros de 1 ano. Ofereça um de manhã e o outro ao entardecer. Qual era o objetivo principal do ministério diário ou regular do santuário? Essa questão de sacrificar de manhã e sacrificar também de tarde, ao entardecer. Era principalmente, Ana, sensibilizar o pecador das consequências e do seu próprio pecado, né? Então, assim, entender que o meu pecado traz sofrimento, entender que o meu pecado gera morte, entender que eu tenho responsabilidade sobre o meu pecado e que isso pode afetar a vida de outros. Porque nesse contexto aqui, os cordeirinhos eram sacrificados. Esses cordeiros, né, diariamente sacrificados, nós sabemos que eles apontavam para o sacrifício maior, sim, Jesus Cristo. Isso mesmo. Que posteriormente veio
e morreu de uma vez por todas. Mas esse cordeirinho, ele também simbolizava, né, a minha vida, a vida do pecador. Só que para eu não morrer, eu matava o cordeirinho. O pecador matava o cordeirinho, né? Então, Trazer era arrependimento, né? principalmente para essa sensibilização, né? Olha, se tu pecar, tu não vai só entristecer o coração de Deus, né? Mas isso é uma responsabilidade tua, vai afetar a vida de outros, porque o pecado, ele gera morte. Consequências. E se você peca, você traz morte. Exato. É interessante que a Bíblia enfatiza, né, que era um cordeirinho de 1 ano. E olha que interessante, 1 ano, tanto para os animaizinhos, tanto para um bebê, é a fase mais apaixonante. É verdade. A gente não consegue passar e ficar despercebido se a gente se deparar com uma criancinha de 1 ano, um bebezinho de 1 ano, um cachorrinho de 1 ano, um gatinho de 1 ano, tudo que tem 1 ano. É tudo tão fofinho, é tudo muito indefeso, fofo, né? indefeso, apaixonante, cativante. A gente não quer parar de olhar para aquilo de tão lindo que é, né? Tão assim, é uma presença assim maravilhosa. E aí imagina você pegar aquele cordeirinho de 1 ano, na sua fase mais bonitinha, mais fofinha, assim, mais doce, e ter que sacrificar. Tão delicado. É justamente levar o homem ao arrependimento, né? Isso mesmo. Agora, você vai ler Hebreus 10, né? Hebreus 10, 8 a 10. Hebreus 10, do 8 ao 10. Como eu estava lá na primeira versão da passagem, como eu você é desbravador, eu sei que você sabe a sequência dos livros de cor e salteado, né? Olha, você tá vendo? Todos não, mas eu encontro. Hebreus o que mesmo? 10, 8 a 10. Do 8 ao 10. Perfeito, já achei aqui. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. É até o 10, né? Isso. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ô, glória! Uma vez por todas, ou seja, né, tinha ali sacrifícios diários, contínuos, de manhã e tarde, mas Jesus vem e uma única vez ele salva a humanidade. E diz assim, como nós podemos continuar a prática de dedicação e reconsagração ou consagração hoje? Então, já que não tem mais aquela questão de matar o cordeirinho e tudo, qual que agora é o processo para essa consagração? Porque matar o cordeiro também representava uma consagração, né? De você buscar se limpar daquela sujeira dos seus pecados. Como que isso é feito hoje? O que nós recebemos de instrução bíblica, né, e orientação também dentro da igreja, é que nós possamos erguer um altar no nosso lar. E essa consagração hoje, ela é representada pelo culto da família. Aliás, uma coisa muito preciosa que tem se perdido, né? E eu vou contar uma historinha aqui bem rapidinho. Minha filha mais velha, quando ela tinha ali 7, 8 anos, né? Um dia ela chegou em casa e falou assim, mãe, eu tenho muitas colegas na escola que elas dizem que são crentes, que elas vão na igreja, mas elas se comportam como se não fossem. Olha só. E eu fico ela falando para mim, né? E eu fico me perguntando por que elas dizem que são crentes se elas se comportam como se não fossem. E eu me lembro que diante dessa conversa eu falei para ela, olha filha, é principalmente porque não existe religião no lar. A religião está apenas na igreja. Então assim, quando nós não fazemos a prática da religião no lar, isso se perde, essa adoração, essa entrega, sabe? Essa ligação com o Pai, isso se perde. Então, é fundamental que exista o altar da família, é fundamental que exista o culto familiar, para que os filhos e a própria família, né, todo o coletivo ali, possa se perceber na presença de Deus, entender que não é só na igreja, né, mas todo que a adoração, lugar, né? Ela começa onde? Em casa. A igreja é a extensão dessa adoração, mas a adoração ela tem que começar em casa, né? Então é isso que Deus espera de nós hoje, essa continuação da adoração. Eu busco a Deus de manhã, eu busco a Deus no fim da tarde. Vou usar novamente o exemplo
né, da minha casa. Eu passo o dia fora, trabalho o dia todo e geralmente eu saio antes das minhas crianças acordarem. Pelo menos os 3 não estão acordados ali na hora que eu saio. Mas eu já deixo preparado com antecedência o material que eles vão usar na comunhão diária deles, sabe? Meditação, a lição de escola sabatina. E eu sempre oriento. Falo, olha, filho, filha, começar um dia sem Deus é começar um dia errado. Não ousem, né, levantar sem antes falar com Deus, sem entregar o coraçãozinho a Deus. Porque é Ele quem cuida, é Ele quem protege, é Ele que guarda, é Ele que livra do mal, enfim. Então, eu tento da melhor maneira possível dar essa instrução. E ali no final do dia, quando nós nos encontramos, a gente sempre faz o nosso culto familiar. É um momento para a gente conversar, perceber o que aconteceu durante o dia, o que foi legal, o que não foi. Lembrar do que nós buscamos de manhã e agradecer a Deus ali, sabe? Ir para a cama, todo mundo ali naquela paz, sabe? É uma coisa muito boa. E essa é a maneira que nós devemos hoje fazer esse sacrifício, né, da manhã e da tarde, dentro do lar, através do altar da família. Perfeito, gente. A Patrícia falou tudo aqui, né? Não tenho nem mais nada a complementar, porque ela falou sobre esse relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele gera outros relacionamentos, com os de casa, com os de fora, com todo mundo, e em perfeita harmonia. Com base nisso, eu vou pedir para ela fazer uma oração pra gente? Pode ser. Querido Deus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Nós somos gratos, Senhor, e louvamos o Teu nome por ter enviado Jesus Cristo como nosso Salvador, o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que de uma vez por todas morreu na cruz para nos limpar do pecado e da culpa. Louvado seja o nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a estabelecer em nossos lares o Teu altar. Ajuda-nos, Senhor, a Te buscar diariamente, a entendermos que não é possível viver sem a Tua presença. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Perfeito, pessoal de casa. Que bom que você ficou até aqui o final. E vem com a gente amanhã também aqui na quarta-feira, tá bom? Esperamos vocês.